E o fair play financeiro, sim, a gente vai precisar, porque senão a distância dos times vai ficar muito grande. Vamos botar um time como o Flamengo hoje, que tem uma folha de 40 milhões mês, e tem time na Série A que tem uma folha de 5 milhões mês. A diferença é muito grande. Então, daqui a pouco vai acabar a concorrência. E a gente está notando isso um pouco no futebol. Se você pegar ali, tem 4, 5 times que estão há uma década brigando por títulos. E os outros só estão jogando os campeonatos. E isso é ruim. Quando você vai aí para a Inglaterra, o Leicester um dia desses foi campeão, aí o Arsenal briga pelo título, o Liverpool briga, o City briga, o Chelsea briga. Então você tem 10 clubes brigando pelo título. Chega no Brasil hoje, ultimamente, o Botafogo apareceu agora, mas só estava dando Flamengo e Palmeiras, os dois poderes aquisitivos muito grandes. Então, se a gente não tiver, vai ficar muito diferente e vai ficar assim um campeonato feio, porque vai ter lá aqueles times ricos que sempre vão brigar para ser campeão e os times lá brigando para não cair. Não fica um campeonato atraente. Então, a gente tem que estudar uma forma de ter um fair play financeiro, de ter uma igualdade entre os clubes. E também, como ele disse, como a gente discutiu muito lá na CBF, tem que se arrumar um jeito de o clube não poder ficar devendo a outro clube. Se não tiver condições de pagar, devolve o atleta, desfaz a negociação, mas aqui não pode você estar utilizando um atleta que pertence à Confiança, está jogando lá agora no Flamengo, e o Flamengo não pagou a Confiança. Então, a Confiança perdeu aquele jogador que não está, a parte do futebol do atleta não está sendo mais para o Confiança e está indo para o Flamengo que não pagou a Confiança. Isso não existe. A CBF tem que arrumar um jeito de que os clubes honrem seus compromissos com os outros clubes e, se não conseguirem honrar, que eles tenham algum tipo de punição. O Flamengo vê esse assunto com muita seriedade, até com uma certa ansiedade, né? Nós temos casos pendentes aí com o caso do Estrela Amadora, Leixões, relação ao Inter, a morosidade do CNRD, que é mais lento do que o CAS da FIFA, decidindo alguns assuntos. Então, o Flamengo é muito sensível a este assunto, muito sensível a este assunto. A gente vê com bons olhos, a gente só acha que esse assunto devia estar dentro do grupo da Comissão Nacional de Clubes, que discute isso hoje na CBF. Acabamos de constituir há um mês e pouco a Comissão Nacional de Clubes, vamos discutir isso separadamente. Talvez tenha sido só um descompasso da nova gestão, não saberem exatamente o que havia sido combinado anteriormente, mas a gente entende que esse é um assunto da Comissão Nacional de Clubes e deveria ser tratado lá dentro como tal. Mas com tantos afazeres, a gente não teve chance ainda de discutir isso com a CBF. Mas eu pretendo endereçar isso com eles, acho que outros clubes sentem e percebem da mesma maneira. Porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Por quê? Porque eu não quero deixar de honrar meus compromissos com meus profissionais. Enquanto outros clubes contratam, não sei como, você não paga o salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas. Eu não sei, essa conta não fecha. Teria que ser implementado um fair play financeiro, sabe? Isso é para a saúde do futebol brasileiro. E você tá pensando que porque não tem jogos, que a gente tá sem assunto, eu vou trazer e abordar um assunto agora muito interessante. Você viu na prévia do vídeo o presidente do Confiança, galera, falando sobre fair play. E aí ele demonstra total desconhecimento do que é fair play no futebol, né? Porque ele cita ali Palmeiras e Flamengo, que tem que haver o fair play, porque senão esses clubes vão continuar comandando o futebol e não vai ter mais concorrência. E aí, galera, a gente que ouve os especialistas falarem sobre isso, a gente entende que é totalmente o contrário. Flamengo e Palmeiras querem que tenha o fair play. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras contratam dentro daquilo que podem. O vídeo está interessante demais. Eu vou trazer aqui um especialista nessa área, Rodrigo Capello. Vou trazer também o Mauro César Pereira falando sobre isso. Tá muito bacana. Deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo. Se você não é, se inscreva no canal, tá bom? E depois você comenta aqui o que você pensa a esse respeito. Sem mais, assiste aí, daqui a pouquinho a gente volta. Você consegue... Óbvio que você consegue, né? Explica pra gente o que é o conceito do fair play financeiro. Eu acredito que na Europa tem regras diferentes em cada país, mas o conceito é parecido. Uhum. E o que mudaria pro Brasil, como né? aconteceria aqui no Brasil isso? Primordialmente, cara, assim, o fair play financeiro não é para equilibrar o jogo. Uhum. O fair play financeiro é para tornar o mercado mais saudável, mais responsável. Isso, e quando a gente entende essa premissa, fica muito mais fácil.
né? Então, cada país ou continente, porque a UEFA tem o fair play financeiro dela, coloca um conjunto de regras para tornar as práticas mais responsáveis. Então, você não vai gastar mais do que você arrecada, você não vai tomar dívida acima de determinado limite, você vai colocar algum limite para que o dono coloque dinheiro dele no negócio para comprar jogador, muito impulsionado por Chelsea, por City, por PSG. Então, esse tipo de conjunto de regras é que se coloca para limitar a atuação dos clubes. E aí você tem modelos. A La Liga, ela faz um fair play financeiro super rígido e preventivo. Rígido, né? Inclusive é o que... preventivo. Por isso que falam que muitos times perderam força no mercado por isso, né? Porque ele é preventivo. Ela pega todos os orçamentos antes, os clubes têm que informar para a La Liga todas as receitas que eles têm. A de TV, ela já sabe, porque é ela que vende o direito. E ela pega, então ela diz assim, o orçamento do Galão é tanto, o orçamento do Davi é tanto, você pode gastar até tanto. Ah, mas eu quero contratar um jogador que vai ultrapassar. Não, você não vai contratar. Ela não deixa registrar o contrato. De contratar, é barrado. você não pode. Então, foi o que eu falaram do Iñaki Williams agora, com o Barcelona. E naquela época do Messi, que o Messi teve que sair, foi por isso. Então, ela é mais firme e ela é preventiva. A UEFA não. A UEFA ela tem um conjunto de regras assim, prejuízo tanto, dívida tanto. Você infringiu essas regras, toma uma advertência, arruma aí teu balanço pro ano que vem. Não arrumou, agora você vai tomar uma punição de ficar fora do campeonato, perder pontos, sei lá. Raramente chega a coisas tão graves, mas já chegou. O Milan, que ficou sem disputar Champions League, se eu não me engano. A Juventus, mas foi escândalo de... A Juventus foi fraude contábil. Fraude Mas por fair play financeiro tem clubes que passam por isso. Só que ela faz posteriormente. E aí, esse que você disse da Premier League, que é mais frouxo, eu acho que você está falando do City, porque o City tem aquela questão de ter patrocínio que dos Emirados Árabes, que eles... Que são os donos deles, né? São os donos deles, só que em vez de colocar o dinheiro direto no caixa, eles pegam uma empresa do grupo e fazem um patrocínio muito maior do que valores de mercado. Inflado, né? Isso. E aí eles driblam, assim, as regras da UEFA. E aí a UEFA, fica evidente que aquilo tá desvirtuando o fair play financeiro da UEFA. A imprensa europeia encontrou e-mails, trocas de e-mails, ela se fartou de provas ali de que era feito de propósito para esse fim. Mas aí, não, olha só, o momento que a denúncia apareceu já tinha passado o prazo das burocracias impediram punições mais severas. Por isso que não saiu as punições do City agora, para cair ou não, que estava nessa na Inglaterra, que ele teve mais de 100 denúncias. Na Premier League especificamente eu já não tenho certeza, porque eu lembro com clareza dessa da Europa, na UEFA, do PSG não ter sido punido por burocracias e do City não ter sido punido porque veio um pouco antes e já estava fora do prazo de prescrição, alguma coisa do tipo. E Premier League vai ter um sistema dela também, que aí eu confesso que eu não conheço detalhadamente, mas que assim, Só no miúdo você tem que comprar um bom advogado, primeiramente, né, Davi? Começa por aí, né? depois um ótimo contábil e aí a gente vê quem faz. Mas e aí, como é que isso funcionaria no Brasil? Porque eu tenho a impressão de que se, sei lá, ano que vem, agora tem fair play financeiro, só pode gastar o carregado, não sei o quê. Eu tenho a impressão de que a gente ia quebrar um monte de clube da Série A fazendo isso, né? Tipo, limitando o que eles podem ou não podem fazer. Então, assim, eu imagino que teria um prazo pra galera se adequar. E o que acontece com essa galera que tem essas dívidas monstruosas num mundo de fair play financeiro? Como seria? Imagina que a gente adota esse sistema de que você pode gastar o que você arrecada. Né? Você não pode se endividar em tal limite. Muitos clubes não conseguiriam contratar jogadores no ritmo que eles contratam. Né? E aí o Internacional teria problemas, o Atlético Mineiro teria problemas, o Botafogo, Cruzeiro, né? O Botafogo, o Cruzeiro. É que o Botafogo, como ganhou o Libertadores e teve uma arrecadação participou de forte Copa, teve uma arrecadação grande com premiação. Mas a receita recorrente provavelmente não é tão grande assim. Então esses clubes teriam que contratar menos e contratar melhor. E isso seria benéfico para quem no primeiro momento? Flamengo, Palmeiras, clubes de maior arrecadação. Corinthians se estivesse bem. Corinthians se estivesse bem, mas no primeiro momento também teria que enxugar para conseguir se adequar. Só que quando você faz um sistema desse, você não vai olhar para 1 ano, 2, você tem que olhar para 10 anos. Né? Tanto que quando você vê os resultados do sistema na Europa, da UEFA,
você vê que os prejuízos dos clubes foram baixando ano a ano. Uhum. Você vê que as dívidas foram baixando ano a ano. Você vê o mercado inteiro ficando mais saudável com o tempo. Você vê o histórico. Você implementa para depois de 10 anos olhar e falar assim, ó, aqui, qual o resultado? A própria Premier League, né? Os 10 primeiros anos, se você for pegar, eu acho que tem 3 ou 4 campeões diferentes só. E, tipo, mantém os mesmos, só que tudo abaixa e aí quem tiver bem arrumado continua. É que vai prevalecer. É. Porque a regra da FIFA é muito mais severa do que a regra da CNRD, Sim. que é da CBF. Então, toda vez que a gente vê tal clube tomou um transfer ban e não pode mais contratar. Por quê? Ele comprou um jogador que veio de fora. E o cara foi Toda na vez. FIFA. Aí o cara reclama na FIFA, o sistema da FIFA é todo regrado e ele está, eu não vou dizer 100% imune, porque não deve ser 100%, mas ele está isento de pressão política. Uhum. Você não tem como ligar lá, falar com o presidente, dar um jeitinho, sei lá o quê. Né? Agora, quando a gente trata de transações entre clubes brasileiros, um clube contrata do outro, aí ele não paga. E aí, assim, o Atlético compra alguém do Cuiabá e não paga. Aí o Cuiabá tinha comprado alguém do Avaí e também não paga. Aí o Avaí comprou alguém de um clube do interior de Santa Catarina e também não paga. Você gera uma cascata E aí de os calotes. caras, quando vêm comprar, até falam, não, abate da outra. Você gera calote em cascata. E isso é um problemaço. Eu vi um trecho de uma entrevista do presidente do Confiança, time que foi derrotado agora na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste pelo Bahia, e já foi um grande feito o time sergipano alcançar a decisão, né? Justamente porque é uma equipe de investimento muito menor e está enfrentando nessa decisão um adversário que faz parte de um grupo, uma SAF, e que já é normalmente um clube maior do que o Confiança. O Bahia é maior que o Confiança, obviamente, e sendo parte integrante do grupo City, tem uma condição de investimento para ter jogadores muito melhores. A vitória foi até algo natural. E o feito do Confiança chegando na final também tem que ser registrado e elogiado. Um grande feito, porque muitos times do Nordeste que disputam a Copa do Nordeste têm condições econômicas muito superiores. Mas a declaração do presidente nessa entrevista, em que ele fala sobre fair play financeiro, é meio que até constrangedora, porque ele demonstra desconhecer o que é o fair play financeiro. Aí ele fala que tem que ter um fair play financeiro porque o Flamengo e o Palmeiras têm um poderio econômico muito grande. Gente, o fair play financeiro, pela enésima vez, ele não limita os investimentos, os gastos feitos por times que têm dinheiro. Ele limita os gastos de quem não tem dinheiro, porque você tem que gastar dentro daquilo que você pode. Ou seja, ganha X, gasta dentro daquilo, um percentual dentro daquilo, para que você possa honrar seus compromissos. O princípio básico é que você não dê calote e você honre os compromissos assumidos, até para evitar, entre outras coisas, o desequilíbrio esportivo. Exemplo, quando o Cuiabá vende o Ranieri para o Corinthians e não recebe, aí o Cuiabá é rebaixado e o Corinthians, que passou um tempo até ameaçado de rebaixamento, dispara para brigar por uma vaga na Libertadores, você tem o quê? O desequilíbrio esportivo. Uma equipe perdeu um jogador, não recebeu e foi punida ainda com rebaixamento. A outra usou o jogador, conseguiu subir e não pagou. Então o fair play financeiro existe, entre outras razões, para evitar esse tipo de situação. Então, se colocarem em prática o fair play financeiro no Brasil, o Flamengo e o Palmeiras terão sim um teto de gastos dentro daquilo que eles arrecadam. Mas eles arrecadam muito mais, então poderão gastar muito mais. Essa é a questão. O teto está no limite de cada um, na realidade de cada um. Aí ele aborda que na Inglaterra, novamente as pessoas iludidas achando que o modelo inglês é diferente, é melhor e tal. É melhor em vários aspectos, mas ele não cria essa distribuição, digamos assim, quase que por igual do dinheiro da Premier League. Não existe isso. E os times não vivem só do dinheiro da televisão, dos direitos de transmissão, melhor dizendo. Na Premier League, diz ele, não, lá o Arsenal briga, o outro é campeão, vários times disputam. Aí ele se refere à última década, os últimos 10 anos. Gente, nos últimos 10 anos, só 4 times foram campeões na Inglaterra. O Leicester, que foi sim a grande surpresa, mas vai fazer já 10 anos no ano que vem, né? Essa temporada atual completa 10 anos. O Chelsea foi campeão uma vez. O Liverpool 2 vezes, a última delas na temporada mais recente, que terminou agora em maio. E o Manchester City ganhou 6 vezes. Foram 4 campeões. No Brasil, nesse mesmo intervalo de tempo, 10 últimos campeonatos, foram 5 times campeões. O Corinthians ganhou 2 vezes, o Palmeiras ganhou 4 vezes, o Flamengo 2, o Atlético Mineiro 1 e o Botafogo 1. Então, 5 times.
2 cariocas, 2 paulistas e um mineiro. E 4 times apenas campeões lá na Inglaterra, na Premier League. Então, esse raciocínio está totalmente equivocado. Espero que o presidente do Confiança se informe melhor para não dar esse tipo de entrevista, né? Agora, ao invés de se combater quem se organiza, tem dinheiro e pode investir, tem que combater quem dá calote. Ele até fala sobre isso. Não cito o melhor exemplo, mas enfim, sem problemas. Porque ele cita uma situação imaginária, não uma situação real. Mas, convenhamos, os dirigentes, as pessoas ligadas ao futebol, os gestores em especial, precisam entender o que é o fair play financeiro, que está aí sendo, digamos assim, discutido na CBF para que ele possa entrar em prática. E uma coisa, gente, não acreditem nessa mentira de que em alguns lugares tem fair play financeiro que coloca teto de gastos e quem fatura muito. Não tem, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é mentira, fake news, isso é cascata, tá? O Flamengo e o Palmeiras estivessem em qualquer campeonato onde há fair play financeiro, eles poderiam sim gastar o que gastam, porque está dentro do que eles faturam, tá? É isso aí. O outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a matéria muito boa dos amigos lá do site Meu Timão. O link você encontra no primeiro comentário fixado, né? Um abraço lá para o Rodrigo Vessone, companheiro do Meu Timão, que até me mostrou aqui, me alertou para essa reportagem, que mostra o número de jogadores contratados pelos times da Série A do Campeonato Brasileiro durante o ano de 2025. Aí você vê que o Sport, o último colocado, foi o que mais contratou. Times do Nordeste aparecem entre os que mais contrataram, muito natural. Essas equipes, em geral, elas jogam o Campeonato Estadual com um elenco, depois se reforçam para o Campeonato Brasileiro. O Mirassol contratou muito em quantidade, montou uma equipe competitiva, né, e faz um grande trabalho. O Santos, olha como contratou, né? O São Paulo já tem um número que não é desprezível, se você olhar para quem não ia contratar, não tem dinheiro, até que contratou razoavelmente. Você vê que o Palmeiras aparece muito longe do topo dos que mais jogadores contrataram, contratou muito em investimento, não em quantidade, em tese mais qualidade. E o Flamengo menos ainda, olha só, o Flamengo é o segundo que menos jogadores contratou desse ano. Só fica atrás na lista dos que menos contrataram, digamos assim, do Corinthians, que também por conta de transferban, né? O Corinthians tentaria contratar mais jogadores, isso é assumido pelo próprio clube aí, em declarações e tal, não fosse o transferban tomado por conta, agora o mais recente, por conta do não pagamento do Félix Torres. Está aí de novo o assunto é fair play financeiro. Se houvesse fair play financeiro, por não pagar esse jogador, citei o Ranieri, aí houve já a CNRD, que é um braço da CBF para poder fazer, digamos assim, buscar soluções para esses impasses, e buscou uma solução que eu achei muito injusta, parcelando por muito tempo os pagamentos ao Cuiabá, mas é esse transferban mais recente, aí vem da FIFA, porque é internacional, Santos Laguna do México protestando contra o não pagamento do Félix Torres. E o Corinthians, com isso, acabou tomando o transferban, não pode contratar, né? Conseguiu contratar o Vitinho e horas depois já sabia, tomaria e tomou o transferban. Para quem não sabe, o transferban é uma punição da FIFA que impede o clube durante um determinado período de fazer com novas contratações por não ter honrado os seus compromissos, não pagando por jogadores que contratou anteriormente. Então você vê que é uma tabela bem interessante que mostra também que Flamengo e Palmeiras trabalharam na qualidade e não na quantidade. Jogadores mais caros, jogadores em tese muito bons, né, e que elevam o nível dos seus elencos. Então é isso, gente. É importante entender como funciona e o caminho, cada um à sua maneira, tem que buscar a sua solução. Se organizar, reduzir a dívida, especialmente a dívida bancária, os juros são altíssimos, dívidas de curto prazo, e aí você tem que cortar na carne. Não dá para ter time caro e forte e pagar dívidas, são duas coisas incompatíveis. Pedir o apoio do torcedor, buscar novas receitas, mostrar no mercado que agora o clube é sério, que o clube vai ser bom pagador, que o clube vai honrar seus compromissos, tudo isso é fundamental para que possa um clube se recuperar e crescer. E no caso de times de menor peso, de centros econômicos não tão poderosos, buscar mais do que nunca uma organização inspirada naquilo que o Fortaleza fez há algum tempo, né? Eu já citei aqui no vídeo recente, um time de São Paulo, um time grande de São Paulo não consegue se recuperar, sendo que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que é a soma de todas as riquezas do país, concentra 31% aproximadamente em São Paulo, ou seja, quase um terço da riqueza do país está em São Paulo. 27 estados e um deles concentra quase um terço, 31%. E você pega o Ceará, o estado onde está situado o Fortaleza, obviamente, 2% aproximadamente. Então a caminhada de um time desses, como o Fortaleza, é muito mais difícil, mas ele conseguiu. Se o Fortaleza conseguiu, por que o Confiança e outros não podem também crescer, né? Sendo
clube associativo, sendo SAF, uma SAF séria, com pessoas corretas à frente, por que não? Existem caminhos, mas o importante é entender também que o fair play financeiro não virá para punir quem age, digamos assim, corretamente, pagando em dia, trabalhando para crescer com organização, com responsabilidade. Eu fico impressionado, rapaziada. Tamanho desconhecimento de um presidente de um clube. E não é só ele não, tá? Eu já vi presidentes de clubes grandes do Brasil falarem a mesma coisa. Jornalistas falarem a mesma coisa. Que precisa acontecer o fair play, porque senão Palmeiras e Flamengo vão espanholizar o Campeonato Brasileiro. Enfim, isso só demonstra que não tem conhecimento de nada. Por isso que os clubes andam falidos, né? E aqueles que se organizaram pedem o fair play. Flamengo e Palmeiras adorariam que isso acontecesse logo. A verdade é o seguinte, galera. Ninguém quer sofrer para depois poder colher na frente. Ninguém. Ninguém quer fazer o que Flamengo, principalmente Flamengo e Palmeiras fizeram. Fica anos sem poder contratar jogadores de nome, só pagando dívidas para depois poder fazer aquilo que hoje fazem, né? E com autoridade, porque podem fazer. A verdade é somente essa. O que você acha sobre esse assunto? Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo que é muito interessante e você que não é, se inscreva no canal. Grande abraço, saudações. Lembrando, pessoal, vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link do Cortes do Flow Esporte Clube, tá bom? Como créditos. E também o link do canal do Mauro César Pereira, como créditos e direitos autorais, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá, acessa, se inscreva também no canal deles. Valeu!